essa presença da nossa amiga Zeinha aqui presente. Bom dia, Carlos. E quero desde já mandar um grande abraço a todos os ouvintes da nossa rádio que estão nos ouvindo. O grupo PDT, que é um grupo que está unido em uma marcha para o melhor de Santa Cruz de Capibaribe. A palavra com você. É isso aí, gente. E a gente começa o nosso programa uma semana, graças a Deus, tranquila em Santa Cruz, né? Mas o trabalho continua. Ontem, reunião do PDT, onde a gente debateu assuntos, né, de interesse da população de Santa Cruz, não é isso? A política aí acerrada, por mais que falte um ano e um mês ainda, mas a gente já costuma dizer que política boa é aquela trabalhada, né? E a gente também não deixaria agora de entrar aí nos assuntos que viram né? E a gente gostaria de saber você que começa a acompanhar nossa live aqui ao vivo pela comunidade FM, que mande sua pergunta aqui pra gente botar no ar, né? Sobre esse fantasma que voltou aí pra Santa Cruz, que é o tal do carro-pipa, né? Mandar um abraço aí a toda a galera do PDT que daqui a pouco tá chegando, né? O Osiel, o comandante Martins e o pessoal do PDT tá chegando aí. Enquanto não chega, estamos por aqui debatendo aí os assuntos aí da cidade, né, Zé? Exatamente, os assuntos políticos. E é bom que todos os ouvintes aí façam uma análise, como o Carlos aqui agora acabou de se expressar, para que a gente veja aí as pessoas que são merecidas aí. Vamos todos convidar aí os amigos para se unir ao nosso grupo. Que acabou de chegar a elite aí, né, do programa, e a gente vamos se dirigir aqui mais para trás um pouco, beleza? Vamos embora. Um abraço para o nosso Cleito, chegou aí agora, Cleito Barbosa, e comandante Osiel. Comandante, só, nem de casa eu não tô comandando, cara. As coisas tá. Bom dia, povo Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, Zezinha. Bom dia, Zé. Bom dia, meu amigo Carlos Parabólica, que já iniciou o programa, agradeço. A gente teve mais uma tarde. Tô ofegante, esse cara é pesado aqui da rádio. Bom dia, Cleito Barbosa. Bom dia, Osiel. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunidade. Prazer enorme estar aqui pela primeira vez, acho. Segunda vez no programa. Fugiu o nome agora. Análise Política. Análise Política, né? Mandar um abraço a toda a turma do PDT. Aí todos vocês que nos escutam através da live, nos assistem, né? Forte abraço. Cleito, a gente também tem como convidado o nosso amigo Alan César, que ligou para dizer que ia atrasar um pouco. E a gente vai começar essa conversa com você. Se tratando de política, o Cleito passou um tempo. Ficou quieto com relação à política. Eu queria começar falando sobre um pouco da história de Cleito na política. Começou em 2012 sua história na política, você já teve envolvimento, já trabalhou para algum deputado, algum vereador? Como é a sua história na política? Em 2012 nasceu nesse mesmo projeto que acho que do PDT hoje. Algumas pessoas já tinham envolvimento na política, montaram um grupo e me fizeram um convite. Eu militava pelo grupo Taboquinha. Mas antes disso você não apoiava algum prefeito, algum vereador? Não. Você não tinha ligação com política? Militava de uma forma espontânea no grupo Taboquinha. Era eleitor bastidores, aquele apoiador que ninguém percebe que está ali no meio da turma. Fazia isso por convicção e também por gostar do grupo político. Então eu recebi esse convite do PV na época. Foram bastante reuniões que a gente participou. Na época era 32 quando iniciou, e quando foi para o pleito mesmo nós tínhamos, parece que 16 ou era 14. É interessante como o poder do capital é forte, né? Você tinha aí 32 pessoas discutindo Santa Cruz, e quando chegou, provavelmente os grupos tradicionais chegou em cima, com o poder do capital, com o emprego, coisa desse tipo, o grupo se desfez pela metade. Vai muito pela questão também influência. Na época também o pré-candidato era o filho do pastor Mauro, não deixa de ter uma certa influência, uma pessoa muito querida na cidade, do pastor Mauro. E com a desistência dele da pré-candidatura, muitos que almejavam, viu que talvez não tinha mais aquela perspectiva. Alguns foram para os tradicionais, no caso, outros não acreditaram no seu potencial, acharam que com a saída do filho do pastor, o grupo, eles perderiam apoio em vez de ganhar. Assim, não tira a razão deles não, porque nunca tive envolvimento na política, então ficou aquela coisa meio que incerta. Houve muitas reuniões, o Carlos está aqui, Carlos Parabólica, houve muitas reuniões, Carlos,
para que a gente desistisse da pré-candidatura da majoritária e fosse apenas com a proporcional e nos coligasse com das alas tradicionais. E naquele momento houve uma resistência muito forte minha, porque tudo que foi combinado desde o início das reuniões, aquilo ficou muito vivo dentro de mim. Não, se é para ser assim, então vamos ser assim, não vamos se misturar não. Então a gente foi até o final. Você liderava esse grupo, tinha mais alguma outra liderança com você nesse grupo, ou você era liderança e daí tinha os candidatos a vereadores? Não era liderança, eu era mais um dos membros, não é? A pessoa que quem era a liderança, a princípio liderava era o Manassés, e também tem a pessoa do André Lucena, que é de Recife. Mas o Manassés se manteve apoiando esse projeto ou ele apoiou, no caso, o Edson Vieira em 2012? Olha, eu não sei bem certo o que aconteceu, né? Ele, no processo todo, ele deu uma força muito grande na parte jurídica, a questão de homologar a candidatura, que é muito complicada, é muito documento, não é? E ele fez tudo isso para nós de uma forma voluntária, sem cobrar nada, não é? Foi a grande contribuição que ele deu para que a gente pudesse, de fato, ter uma candidatura na rua, não é? E no processo mesmo de campanha, ele não pôde estar, né? Teve seus motivos, não é? E a gente foi para a rua com a cara e a coragem. Ô Zé, eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Ô Cleito, bom dia. Bom dia. Você sabe que eu lhe conheço, né? Você passou na minha casa na última eleição, a gente conversou e tal. Eu queria fazer uma pergunta, e é bom que seja assim, pública, né? Em relação ao seu trabalho aí na eleição, onde você saiu candidato a prefeito. Você está chegando com mais força, a gente percebe isso, mas você sentiu ou sente algum prejuízo daquela desistência da terceira via? Ou você já deixou aquele fantasma de lado e está com outro pensamento hoje sobre isso? Hoje a conversa que tem na rua, e muitas pessoas, ainda ontem eu fui para um culto ontem, e na saída um dos irmãos me abordou e disse: Cleiton, hoje era a tua vez de ser o prefeito de Santa Cruz. Então existe muito isso, de que se tivesse permanecido, não tivesse desistido, talvez hoje estaria melhor na fita. Mas a grande questão é que, como a gente está frisando aqui, Zé, desde o início, não tinha grupo. É muito diferente hoje do Alan. O Alan hoje tem um grupo, não é? A gente sabe que dificilmente, olhando pela questão mesmo política de Santa Cruz, dificilmente ele consegue chegar de primeira, não é? Mas se houver uma persistência, se houver toda aquela insistência diante de um projeto, bem provavelmente, num futuro muito breve, ele pode colher os frutos. Agora é a questão, né, de olhar para o cenário e ter paciência. Meu caso, não digo nem a paciência, faltou inexperiência e faltou grupo. Só uma réplicazinha rapidinha aqui. Eu acho assim que você é um cara jovem, inteligente. Santa Cruz precisa muito de um gestor assim, jovem que nem você. Agora que Santa Cruz também precisa de uma terceira via que tenha realmente compromisso com a terceira via. Porque o que a gente vê nos últimos tempos é que as terceiras vias que se cria não se segura. Aí acaba aquele pessoal que sonha em uma cidade melhor com mais, vamos dizer assim, um direito de escolher, acaba se desgostando com isso. Então vamos torcer para que isso não aconteça e boa sorte aí para você. Assim, Carlos, dentro dessa sua perspectiva, da sua colocação, a gente tem que ter um certo cuidado. Chegou aqui o Alan também, que é um pré-candidato a vereador. A gente tem que ter esse cuidado também para não se criar nomenclatura, né? Porque existe um discurso hoje de combater as alas tradicionais pelo aquele âmbito Taboquim e Boca Preta. Então a terceira via ela não pode ser apenas uma nomenclatura. Eu entendo que a política é uma junção de forças, é uma junção de ideias, e a gente não pode radicalizar, porque nas alas tradicionais também existem pessoas de bem, pessoas comprometidas com a cidade, que querem fazer o bem. Acho que é um pouquinho de retorno, que deve estar, não sei se é do meu. E das alas tradicionais também tem pessoas de bem. Então, em algum momento, pode ser que aconteça, essa junção de ideias, ela pode se combinar em algum momento. Então você não pode também ter a porta fechada porque fulano é dissidente de tal ala, ou porque vem de tal ala. Eu acho que tem que se chegar a um denominador e olhar justamente para a pessoa e saber se aquela pessoa tem compromisso. É o que eu tenho feito hoje, sabe, Carlos? Eu abracei a pré-candidatura de Fernando por acreditar na pessoa de Fernando. Não foi por conta de cor partidária. Apesar de não negar que assim, a minha grande simpatia é pelo grupo Taboquim. Agora, eu olho para dentro do grupo e vejo pessoas que estão interessadas realmente no bem comum da população e da cidade, e vejo que outras não estão.
estão apenas preocupados no seu interesse. Então eu, particularmente, eu me aproximo e me abraço com aquelas pessoas que eu vejo que quer o bem da cidade. Como falou o Cleiton aqui, tem chegado o nosso estúdio, o amigo Alan César. Aqui, eu acho que teve aqui faz uma semana ou faz 15 dias mais ou menos, né, Alan? E vamos ver o bom dia dele e seguido do bom dia, a mesma pergunta que eu fiz a Cleiton, né? Falar sobre quem é Alan. Quem é Alan, a história dele em Santa Cruz e ele vai falar um pouco sobre isso agora. Bom dia, Alan. Bom dia a todos os ouvintes da comunidade, bom dia a todos aqui no estúdio. Como o Cleiton estava falando, né? Bacana. O Alan César, ele chegou aqui em Santa Cruz em 2003, né? Então a gente veio... Veio de onde, Alan? Eu vim de Altinho, sou altinense. Sou altinense de nascença e de coração sou Santa Cruzense, né? Mas assim, só vou reiterar aqui uma coisa que o Cleiton falou. Eu não sou pré-candidato não, viu? Ainda não, mas eu tô torcendo que seja. Não sou pré-candidato não. O que está acontecendo agora, que eu acho que é um processo bem bacana, que é trazer algumas pessoas que não estão na política diretamente ligadas para discutir política, né? Eu estava até agora, me atrasei uns 5 minutinhos que eu estava vindo para cá e acabei que eu tive que parar para resolver uma situação. Mas assim, o que eu tô achando bacana nisso é trazer pessoas que não estão ligadas diretamente na política para discutir a cidade, discutir política. Que aí eu sempre gostei de discutir sobre isso. E aí começou alguns convites de ser candidato, ser pré-candidato, mas assim, eu não sou candidato, nem sou pré-candidato, ainda não tô não. O Zé fica me incentivando aí. Pessoas boas têm que estar na política. Eu falo que as pessoas boas, quando se afastam, dá espaço às que têm mais intenções. Daí você é uma pessoa que a gente tem conversado bastante sobre política e vê que você tem ideias, não pensa em grupo de política, você pensa na cidade em si. Então pessoas como você, como o Cleiton aqui, o próprio Cleiton passou um tempo desmotivado, quando a gente conversava sempre eu estava motivando ele que ele voltasse, que ele não deixasse de lado o capital político que ele tem, o mesmo você tem. Eu conheci o seu nome antes de conhecer você e o seu nome é um nome bom, as pessoas que lhe conhecem, lhe admiram. Então quando eu conheci você pessoalmente, eu incentivei você a que entrasse realmente na política de forma efetiva. Então eu vou estar sempre motivando que você seja candidato ou a prefeito, vice-prefeito, vereador, mas a gente tem que aproveitar essa sua boa intenção. E assim, eu gosto também de estar junto, o que eu puder fazer por Santa Cruz, porque Santa Cruz me abraçou, né? Desde 2003 você mora aqui? Santa Cruz, eu cheguei aqui, fiz muita amizade aqui em Santa Cruz, conheço bastante gente, né? Então eu me sinto muito bem, eu sou mais Santa Cruzense do que altinense hoje, né? E já faz quase, acho que vai fazer quase 18 anos mais ou menos. 18 anos. Né? Você recebeu o título de cidadão Santa Cruzense? Não. Vamos organizar com o vereador aí que tá vendo, o vereador Ronaldo Pacas, para dar esse título ao Alan, que é mais do que justo e merecido. Leomedes tem uma medalha para Zuzinha, né? Que também Sim. É uma honraria muito importante, eu acho que para a cidade também, né? Eu tive o privilégio dele poder estar passando para mim. E assim, eu gosto de poder fazer alguma coisa por essa cidade. Não necessariamente que eu possa ser político, Sim, né? Mas a gente está aqui para poder contribuir de alguma forma. Eu acho o trabalho de Cleiton super bacana. Ele teve muita coragem de estar encabeçando uma terceira via, né? E ele bem disse aí, sem apoio, sem um grupo, né? Que isso conta muito, porque temos duas alas muito fortes, né? Que é o partido Taboquinha e o Boca Preta, muito tradicional, que tem história, né? Tem serviço prestado na cidade. E você encabeçar uma terceira via é muito... Coragem. É difícil, tem que ter coragem, é difícil, né? Ele pleiteou aí, eu acho que foi bem complicado para ele. Mas ele tem um caminho bacana aí para seguir, acho que vem forte agora como pré-candidato aí a vereador. Foi muito importante essa iniciativa de Cleiton. Acho que ficou na história a terceira via mais votada, né, Cleiton? Foi você. E isso abriu margens para que outras pessoas pudessem sonhar e ver que pode dar continuidade a essa ideia, né, de uma nova alternativa. Porque uma cidade do tamanho de Santa Cruz, apenas com duas opções, se resumir a uma paixão política e não ter um candidato que você vote com razão, pela razão. Então isso foi muito importante. E ainda sobre isso eu queria perguntar a Cleiton. Em 2012 ele foi candidato pela terceira via, bateu em Taboquinha e bateu em Boca Preta. Fez um discurso muito bom. Eu me lembro que eu vi uma sabatina dele ali próximo à Câmara de Vereadores,
com o Edson Vieira e com o Zé Augusto, que ele se saiu muito bem. Acho que ele cresceu muito ali, porque até então ninguém conhecia Cleiton, não sabia das suas propostas, e ele bateu nos dois lados mostrando a verdade, né? Mostrou propostas e mostrou a deficiência dos dois grupos. Mas 4 anos depois, Cleiton estava no grupo Taboquinha, estava com Fernando Aragão, sendo candidato a vice-prefeito com Fernando Aragão, que é uma pessoa muito boa, mas a ideia que Cleiton defendia em 2012 era de um novo grupo, era um projeto diferente. Então a pergunta que eu vou fazer a Cleiton é por que, em vez de ele manter uma terceira via, ele se juntou com o grupo Taboquinha. Isso aí foi o quê? Você viu que a terceira via não tinha chance, e você achou que no grupo Taboquinha seria o único caminho que você teria para chegar a prefeito? Como é que você viu aí? Porque você defendeu uma linha de terceira via rígida em 2012. E aí em 2016 você estava com os Taboquinha. Olha, foram uma série de acontecimentos que me levou a ter que tomar essa posição. A primeira, questão partido. Nós temos aí até a situação do próprio Fernando, não é, que se não arrumar uma sigla para poder se firmar nela e ter, de fato, uma garantia, dificilmente vão deixar ele ser o pré-candidato. Então, foi a primeira dificuldade. Assim que passou a eleição, o PV saiu da minha mão, ou daquele contexto que eu estava, e foi para Edson. Durante o próprio pleito, Alan, o presidente do PV, a nível de estado, ligou para mim e perguntou se não tinha como desistir da minha pré-candidatura para apoiar o candidato Edson Vieira. E eu disse que não tinha, que era irreversível. E que se ele me obrigasse a fazer isso, eu ia procurar meios jurídicos, né, para que pudesse ele ser processado por questão da própria imagem, usar a imagem da pessoa, a gente ir para a rua, fazer toda aquela, né, homologar, fazer toda resistir candidatura e de repente ter que abrir mão para apoiar um outro candidato. Imagina como isso é ridículo para a minha pessoa dentro de um processo como esse. Então a gente vai tendo algumas decepções no decorrer e na própria caminhada, nos debates, que não só foi o da Câmara foi repercutido pelas rádios, mas teve o que foi feito com um grupo de jovens da Igreja Católica, que muitas pessoas vieram parabenizar pelo conteúdo também e pela forma que a gente debateu, que foi a mesma linha. Nós víamos os pré-candidatos, os candidatos naquele momento, prometendo coisas absurdas. Edson vinha com aquela ideia de tablet, ou seja, uma linguagem jovial. Foi colocado até taxaram ele que ia botar Red Bull nas torneiras. Eu me lembro dessa campanha de tanta promessa que tinha. Bolsa Família. Internet em toda a cidade, aquela coisa toda. Então, Bolsa Família Municipal não era que ele ia pagar. Ele vinha com uma linguagem, ou seja, vinha com um marketing muito forte, estava sendo orientado para aquilo, porque era o que o jovem queria ouvir, era o que a população queria ouvir. E contrapartida nós tínhamos Zé Augusto prometendo viaduto, Rodoshop, aquela coisa toda. Então, eram propagandas surreais, coisas que quando a gente olhava para a cidade, a gente via uma cidade realmente devastada. Um fazia uma proposta mirabolante, outro dizia, eu também sei mentir. Aí fazia outra maior, eu me lembro. Foi muito engraçado. E eu fui com a realidade. O que é que, na realidade, me trouxe uma certa frustração? É porque, apesar das pessoas entenderem que as melhores propostas eram as minhas, que fui bem no debate, que era um jovem promissor, não é? Na hora de votar, optaram pelos tradicionais. Então, isso para mim foi muito difícil. Ô, Cleiton, só mais uma pergunta, diretor. Mas ele não terminou de responder a outra, não, claro. Não, mas eu já tô indo embora. Quando eu vou embora é que eu começo a fazer as perguntas pesadas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você que tá com o Fernando Aragão e a gente sabe que o Fernando tá com o governador, não é isso? Você tem visto algum comentário sobre esse fantasma do carro-pipa aqui em Santa Cruz? Se vai ficar assim ou se tem alguma forma de resolver isso? Olha, tem na realidade algumas correntes para que a água chegue até Santa Cruz Capibaribe, mas o que é de praxe, eu não entendo muito isso. Acho que o meu grande desafio hoje é entrar dentro desse contexto de uma gestão ou estar próximo para me entender algumas coisas. Como é que o dinheiro está lá, está o recurso e as obras são tão lentas? Não é? Porque até Fernando propôs, por que não começa uma corrente em Santa Cruz e de lá para cá e depois se juntam as duas, para que a população veja que realmente está andando, estão correndo atrás, né? Então há um processo lento, não é? Então eu acredito que vai chegar, vai terminar essas obras. Agora a urgência por água é agora, o momento é agora.
Então eu acredito que tem que haver um empenho maior, não é? Tem que haver, na realidade, uma força de vontade, não é? E não adianta, a população já está cansada de, véspera de eleição, as coisas começarem a acontecer. Eu acho que tem que começar a acontecer bem antes. Eu acho interessante que se discute abastecimento de água em Santa Cruz aqui há muito tempo. A vida anos. toda, né? Então, sou natural daqui. Você vê que se discute um assunto que eu acho que não era nem para a gente estar conversando mais isso, né? Discutindo sobre isso. E aí você vê, eu acho que a falta de interesse dos governos estaduais que já passaram pela história aí, e a gente está discutindo o abastecimento da água num ano que eu acho que está muito adiantado as coisas para tentar, né, tá discutindo. Então eu acho que aí quando entra a eleição, aí a gente volta a ser discutido novamente e promessas de governos estaduais e nada de ser concretizado. Aí eu acho que agora tem verba, já tá tudo mais adiantado agora, e acho que falta de entrando mais naquela questão de boa vontade, vamos dizer assim, né? Entre aspas, boa vontade para poder tá podendo acionar, né? essa obra que é de extremamente importância. Eu sei de histórias aqui em Santa Cruz, eu acho que vocês sabem também, de pessoas indo embora porque não tem água. Porque para uma pessoa que tem condição de comprar um carro-pipa, comprar uma água, dá, mas você sabe que tem gente que não tem condição, né? Eu perdi as minhas melhores costureiras nessa última seca, que ela não estava conseguindo. Mas você com filho em casa, ter que fazer feira aí. E aí o patrão, apesar dele fazer o maior esforço, às vezes, para poder, não é? Mas ele não consegue abraçar e conseguir resolver todos os problemas de todos, né? Agora, é o que ela tem falado e a gente toca nessa tecla, não é? Quando a gente está vivendo um momento de seca, os mananciais, a gente tem Jucazinho, por exemplo, que está seco, né? Está comprometida a barragem, segundo fontes, diz que ela tem alguns rachões e tal. Então, a gente fica observando por que é que o governo, os representantes não já começaram a fazer todo um reparo para quando vinham as chuvas, né? Quando de fato vir e aí aquele manancial tornar novamente a encher, não cause risco para a população. Porque depois que houve aquela questão em Brumadinho, chamou a atenção de muitas barragens no país inteiro que tem algum tipo de comprometimento, né? Então, por que não se fazer todo esse trabalho, não se estudar, não é? E para que quando chegue a chuva venha e os mananciais estejam preparados para receber toda essa questão de abastecimento de água. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte: ao longo, de 2 décadas aí, pouco se foi feito. Eu falo em termos de manancial, de você preparar o manancial para receber água. Pouco se foi feito para que Santa Cruz tivesse um reservatório independente. Verdade. Santa Cruz sempre dependeu dos mananciais de Caruaru ou de outras regiões, mas ela nunca teve um reservatório próprio, porque deveria ter por conta do Moda Center. Uma coisa simples que é essa barragem de Poço Fundo. Essa barragem de Poço Fundo, pelo menos que eu conheço, eu nunca soube que ela foi limpa, né? E aí ela acho que mais da metade já é aterrada. Então a coisa simples que poderia ser feita era limpar essa barragem de Poço Fundo para que ela pudesse pegar água suficiente quando no período de chuva. Mas coisa simples, a gente com 2 deputados, sempre teve 2 deputados de um lado e do outro, e a gente não tem coisa simples como essa. Mas você vê o que a burocracia ela faz, né? Eles usaram um argumento uma vez, que eu achei um argumento muito fraco, que não limpava por conta das ovas dos peixes que estavam ali e tal. Então, como é que um negócio seco, que não tem mais nem água, tá cheio de ova ali? Ainda que tivesse, né? Qual é mais importante? Procuraria, uma autorização ambiental, limparia, né? Porque a intenção da barragem, na realidade, é o abastecimento de água para a população. Ela não é ali para criatório de peixe, não. Se alguém em determinado momento jogou, tudo bem. Mas para ter peixe tem que ter água. Tem que ter água. Agora, aí o pessoal usa determinados argumentos que não vêm, não combinam. Mas é apenas usar a burocracia para dar uma desculpa para a população. Enquanto isso, a gente sofre. Tem uns que sofrem, outros não, né? A gente viu a semana passada o Ministério Público aí reacendeu uma bomba de uma denúncia do vereador Ernesto. Do prefeito usava os carros-pipa que abastecia os órgãos públicos para abastecer sua casa, né? Então, às vezes, falta água para uns, mas para outros não. Que acho que isso aí vai dar algo pesado ainda. Pode ser que dê, né, Cleiton? A justiça, infelizmente, trabalha de forma lenta, mas o próprio motorista do pipa que abastecia a casa do prefeito, ele fez declarações fortíssimas, né, que deu muita credibilidade a essa denúncia. Eu acredito que não vai ficar
Não vai ficar por isso, não. Sobre agora Fernando Aragão, você falava aí sobre Fernando Aragão, e eu vou perguntar para você e para o Alan, e primeiro para o Alan. Como é que você acha que vai ficar a disputa aqui em Santa Cruz de prefeito, se Fernando Aragão for rifado? Que se encaminha para que ele seja rifado do Grupo Taboquinha, e ele já se prepara para isso, já tem um grupo forte de apoiadores, que inclusive o Cleito se pronunciou como um apoiador da sua candidatura. E se isso acontecer, como é que você acha que vai ficar? Você acha que vai ficar vai ficar 4 candidatos? Como é que você acha que fica essa disputa? Eu tenho costumado a falar que é uma novela, né? Que passa no Partido Taboquinha. Mas eu acho que ainda vai ter muita história ainda, Osiel e Cleiton. Porque eu acredito ainda que o candidato do Taboquinha vai ser seu Fernando. Até porque eu acho que teve esse tempo que Diogo Moraes ficou fora, né? Sem dar nenhuma informação, de uma certa forma. Ele tá um dos líderes do partido, né? Então eu acho que como deputado também, ele é vice-líder do governo, se eu não me engano, não é? Então eu acho que seu Fernando, desde a campanha passada de 2016, ele se colocou como já candidato. Isso. Então eu acho que ele vai ser candidato, sim, pelo partido. Até porque eu acho que Zé Augusto, por questões jurídicas, ele não pode ser candidato, né? Então eu acredito sim que ele pode ser um candidato. No lado do Taboquinha é um candidato muito forte. Acho que é um dos principais nomes do partido. E você, Cleiton, como é que acha? Como é que vê isso aí, Cleiton? Olha, na realidade, Fernando ele tem procurado massificar o máximo de apoio em sua volta, né? Apesar que as últimas adesões, até o grupo de situação quis desqualificar como sendo adesões comuns, né? Mas a grande verdade é que essas adesões elas têm causado, não é, bastante euforia dentro do grupo, não é? E tem demonstrado a grande força que Fernando tem. E vem tendo, não é? Fernando hoje ele é o pré-candidato, o político que consegue talvez colocar, sei lá, 200, 300 pessoas de forma voluntária em uma sala e se reunir, não é? Então é uma pessoa que tem demonstrado força, que diferente de 2016 hoje ele mostra que tem um apoio popular, né? As pesquisas demonstram isso, e eu acredito que ele está fazendo justamente a estratégia correta, não é? Não está batendo de frente com ninguém, não está fazendo o seu caminho. Tem uma grande oportunidade agora, não é, de ter uma independência quando se trata de partido, que o progressista ofereceu a legenda. A gente sabe que há também um interesse do deputado Eric Lessa para o PP e para Alan Carneiro, não é? Então tem essa questão, porque é um partido muito forte e Fernando tem uma oportunidade ímpar na mão. Se eu tivesse no lugar de Fernando, eu aceitaria prontamente, porque também é um partido da base. Amanhã os próprios colegas de partido não vão dizer, Fernando foi para um partido que não é da base, é da base. É um partido que é aliado e que está junto com o governo do estado, não é? Então Fernando tem uma oportunidade ímpar. Eu acho que o caminho para Fernando hoje consolidar de fato essa pré-candidatura, ela se tornar irreversível, seria ele estando no progressista. Então, é torcer. Eu acredito que, independente as circunstâncias para Fernando hoje, ela é irreversível, não é? E eu torço para que haja uma unificação em torno de um só projeto, que seja o de Fernando. Ok, só ainda sobre isso. Você, como idealizador de uma terceira via, agora em 2020, não seria mais coerente você estar com a terceira via do que com o Grupo Taboquinha? Ou você... Como é que você vê isso aí? Você acha que a sua ligação de amizade com o Fernando Aragão fez com que você optasse por estar com o Fernando e não com o Alan? Como é que você vê isso aí, né? Porque você é idealizador da terceira via. E agora a gente tem uma terceira via que pela primeira vez com chance de chegar. Como é que você vê isso? Olha, eu como disse lá no início, eu apoio pessoas. Né? Apesar de ter a minha pessoas / projeto, né? Isso, mas apesar de ter o meu carinho pelo grupo, hoje denominado Taboquinha, que já foi cabecinha, a gente foi criado dentro dessa cultura partidária de Santa Cruz. Eu tenho uma simpatia por esse grupo, não é? E por algumas pessoas do grupo. Então, a questão de Alan, primeiro não foi formalizado nenhum tipo de convite para nenhum tipo de conversa.
Então fica muito difícil você entender o projeto ou dizer que vai abraçar o projeto ou que vai caminhar com o projeto, uma vez que você não recebeu nenhum tipo de convite para conversar, para saber como funciona. Então esse foi o primeiro caminho, né? Tem uma deficiência do Alan, né? Porque quem está querendo agregar deve se conversar com toda a liderança, né, Cleiton? Era notório para a população que eu não disputaria mais eleição. Então Fernando foi esse agente motivador também. Além de me fazer o convite para uma conversa, foi um agente motivador para que eu não me retirasse da política, continuasse, porque a política, de fato, precisa que as pessoas boas estejam nela. Então, na realidade, houve aí um papel fundamental do Fernando, não só do apoio, mas também de trazer, de fato, essa motivação, e colocando até a sua própria história, o quanto ele já enfrentou de situações complicadas dentro do grupo, não é, em que ele teve que persistir até chegar a esse ponto hoje de ser a pessoa que melhor esteja avaliada diante da população para administrar Santa Cruz Caparibe. Então foi todas as situações, e aí veio para mim também esse pensamento de que eu deveria começar como a maioria começou, ir ali disputar um mandato para vereador, não é? E aí conhecer como funciona toda a questão política interna, não é? Porque hoje a gente fala, Alan, de uma coisa que a gente possivelmente desconhece. A gente está falando do que a gente acha, mas a política a gente vai passar a conhecer ela quando estiver inserido dentro dela. Quando começar a chegarem os conchavos, quando começarem a chegarem as propostas indecentes, e aí a gente vai começar a provar de fato o nosso valor. Se a gente é como a maioria é, ou se a gente é a minoria, ou se a gente é aquele que quer fazer o diferencial. Então, uma das coisas que me faz estar na política, Elziel, é a convicção, é a certeza de que uma pessoa errada dentro dela eu não serei, sabe? Então não tenho medo disso. Às vezes tu vai com calma, não é assim não. A declaração, tu foge disso daqui. Eu sou uma pessoa verdadeira. Acho que se as pessoas entenderem que deve ser esse caminho, vamos. Se não, agora o que faltou, acredito que para Alan, não é, houve bastante radicalização lá no início, não é? Eu não sei por quem ele estava sendo orientado, mas Alan tem que entender que o fato de tal pessoa ter participado de uma ala ou participar, não quer dizer que essa pessoa ela é do mal. Como o próprio Alan já participou das duas alas, né? Ele mesmo falou aqui no programa que já participou dos dois grupos até 2010, quando ele parou e recuou e começou a observar que estava sendo usado pelos dois grupos. Então, acho que ele próprio sabe disso, né, Cleiton? Agora sim, ele tem que avaliar, tem determinados momentos, não sei se Alan está ouvindo, mas vai ter determinados momentos, Alan, que vai ter que ser a tua intuição. Vai ter que ser o que você acha que tem que ser. A tua convicção. Porque se a gente for escutar as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai ficar confuso e a gente não vai saber por onde trilhar. Então vai ter que ter determinado momento, e ele que se posiciona como líder da terceira via, que vai ter que ser a perspectiva e a mente dele. Não, eu caminho esse aqui, eu vou por isso aqui. Pode dar o que der. Sabe? Porque na política tem que ter pulso, né? Porque não pode você ficar querendo agradar não, você tem que ter a sua postura. A gente conversava aqui na frente do estúdio depois da entrevista dele, e a gente tocava nessa linha. O político ele tem que ter pulso, que agrade ou desagrade o outro, ele tem que ter pulso. Um exemplo é o senador Jarbas passou toda sua história política batendo aí no PT, né? Que ele era oposição, e de repente agora em 2018 estava no palanque apoiado pelo PT, mas ele dizia, eu sou contra o PT, eu sou contra Lula e tal. Mesmo ele estando no palanque lá, ele não negava o que ele acredita. Então, certo ou errado, o político ele tem que ter pulso. E como você falou, tem horas que não adianta querer agradar um ao outro, ele vai ter que dar a opinião dele, vai ter que ter o pulso dele. E isso aí é que faz um caráter de um político, né, Cleiton? Eu penso dessa forma, né? Então, tem que seguir essa linha. Não, evidentemente que você tem que escutar o máximo da população, o máximo daquelas pessoas que estão à sua volta. Agora tem que entender o seguinte, nem sempre quem está à sua volta está querendo lhe ajudar, não. Nem sempre, a gente tem muito, infelizmente tem muito disso, até mesmo no meio político. A questão da inveja, a questão de querer estar no lugar do outro. Então, de alguma forma, às vezes ele dá um conselho, não é para o seu bem, é para muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes a pessoa que dá um conselho, por exemplo, eu apoiei um vereador aí que no início do seu mandato, quando eu começava a corrigir ele, a gente tá errando aqui e tal, o cara começou a irritar. E o freguês que chegava junto dizia, não, tá certo mesmo, você que sabe, faça o que você quiser e tal. Ele embriagou o cara de uma forma que o cara errava e o outro batia nas costas dele dizendo que tava certo. Então as pessoas costumam querer perto dele, essas que só estão elogiando, né, colocando pra cima e tal, e quando muitas vezes
a pessoa que dá o norte certo, que às vezes é duro, e a pessoa não é aceita, não é muito bem-vinda, e isso é muito natural que acontece. Eu perguntar agora a Alan, e depois que ele pode responder também, sobre na política de profissão, as políticas de carreira. Você acha que um empresário, como vocês são empresário, ele tem mais probabilidade de pensar a cidade, trabalhar a cidade, em vez de trabalhar ele mesmo? Por exemplo, a gente tem aqui na cidade vários políticos que, se você perguntar a profissão dele, não tem. A profissão dele é ser político. E se ele sair, vai entrar o filho dele, que também é político, como o próprio Zé Augusto, que os seus filhos aí é vereador e o outro foi para deputado estadual, enfim. Político de carreira. Como é que você vê essa questão aí, Alan? É uma característica, né, dos dois partidos, eu vejo. Né? Então, tem tanto o Taboquinha como o Boca Preta, ele tem uma característica de ter muitos políticos de carreira. E não só aqui, né? A gente vê em muitas cidades e até no país, no geral. Eu acho que de umas 2 campanhas, acho que de 10 anos para cá mais ou menos, então está sendo inserido no cenário político algumas pessoas que não estão diretamente ligadas na política em si. Então, empresários, outras pessoas ligadas em outros movimentos. E eu acho que isso eu acho muito válido. Até porque a democracia, o papel da democracia, o conceito da democracia é justamente colocar o máximo de pessoas que dê sua opinião, que discuta as ideias e que traga as soluções dos problemas, né? Que se preocupe em resolver primeiro o problema da cidade, que é seu problema financeiro, né? Porque eu acho que é o que destrói mais a política, é os políticos que estão preocupados mais com o seu financeiro, com o seu bolso, do que o dinheiro da cidade, né, Alan? Pois é, porque se você estiver querendo chegar em determinado cargo político e visando o seu salário, então acho que você está no lugar errado, né? Então você vai gerir, um cara do executivo ou legislativo, vocês vão gerir problemas. Então, se você está visando entrar para ser vereador, para ser prefeito, que são as eleições agora, para ter um salário, então acho que você está com uma ideia diferente, né? Em relação a um empresário a ter... Eu acho interessante também, mas tem alguns políticos que têm umas soluções boas para a cidade, né? Que não estão diretamente ligados. Mas se você fazer isso um plano de carreira de vida, eu não acho interessante. Porque aí você está achando que você vai entrar não só para poder resolver problemas, mas para também ver sua vida pessoal, né? Principalmente financeira. A questão empresarial, Oziel, ela sempre esteve inserida dentro do contexto político. O que é bom hoje é que a gente vê empresários querendo fazer parte da política de solução, não parte da política de coalizão, daquela política que de repente vai ser o patrocinador da campanha, que vai ser o grande motivador financeiro da campanha. Então, antigamente nós tínhamos, até nos dias de hoje, os maus empresários também, que são aqueles que apoiam grupos políticos para terem os seus retornos. Então, como o empresário muitas vezes ele era visto só dessa forma ou para essa forma, ele não deixava de ser de repente também um agente político utilizando apenas a figura política para os seus próprios interesses. Nós temos aí várias histórias e relatos no país de políticos que chegaram e que foram patrocinados por empresários para que a partir do momento que estivesse lá no Congresso, ele colocasse projetos e leis que beneficiassem tal empresa ou tal empreiteira. Então, hoje o contexto do empresário e da sua experiência como gestão, ela é muito importante para que seja inserida na política. Agora, o que eu sempre friso, não adianta você ser só apenas um bom gestor. Você vai ter que também ser um bom político. Porque se a gente for apenas um bom gestor e olhar a perspectiva apenas da gestão, Alan, a gente vai começar a realizar ou idealizar algumas injustiças. Nós temos, por exemplo, São Paulo. Dória teve aquele seu primeiro momento como prefeito, tal, foi toda aquela euforia, depois foi questionado de alguns aspectos, vem agora para governo do estado e teve uma medida recentemente dele que causou muita polêmica. Né, em detrimento de ter as calçadas limpas e ter as vias ali, sei lá, uma cidade mais bonita, um aspecto melhor, retiraram os lençóis daqueles moradores de rua tal, para que eles pudessem invadir daquele local para deixar o local limpo. Ou seja, ele não criou uma solução
para que aquelas pessoas que estão ali em extrema pobreza, na miserabilidade, tivessem talvez uma qualidade de vida. Ele apenas quis resolver um problema escondendo o outro. Então, não adianta ser apenas um bom gestor, você tem que ser um bom político, porque em determinado momento você vai ter que se colocar no lugar do seu próximo para que você possa fazer aquilo que melhor vai se enquadrar na vida daquelas pessoas. Então é muito bom. O empresário, se ele pretende estar na política, ele tem que começar a conviver com as problemáticas e ele tem que começar a ter cheiro de gente. Isso é muito bom, Alan. Você está na comunidade, você está junto com as pessoas. Aquilo que mais assim me deixa empolgado e realizado dentro da política é poder chegar na casa das pessoas, conversar, ouvir as problemáticas e saber, rapaz, o caminho que eu estou querendo percorrer é um caminho bom, porque eu tenho certeza que se eu chegar eu vou poder ajudar essa pessoa que está aqui. Agora, quando olha pela perspectiva financeira, como o Alan falou, eu digo a você que não vale a pena. Não vale a pena. Até porque, Cleiton, a pessoa que vai chegar num determinado cargo político, sendo de um lado A do lado B, ele não vai ser, um exemplo de prefeito, ele não vai ser prefeito do Taboquinha, ele não vai ser prefeito do Boca Preta, né? Ele vai ser prefeito de todos. E aí você pega esse exemplo de São Paulo, ele é governador de todos, ele é governador daquele que está lá, né, passando frio e fome na calçada. Então ele viu uma perspectiva de beleza e aí acho que tem que, além de ser gestor, como você falou, acho que tem que ser ser humano também, né? Ter coração para poder também poder solucionar o problema daqueles ali mais carentes. Porque não é fácil você ser morador de rua, né? Em canto nenhum. Eu me lembro, sabe, Alan, num debate que eu tive dos professores, em 2012, que infelizmente também não foi repercutido. Eu mostrei ali, não é, a minha grande indignação por alguns aspectos. Por exemplo, foi feita uma escola no final da Avenida Bio de Deda, já que pega acesso para Santo Agostinho. Foi feito na gestão do Toinho. E eu demonstrava para aquela plateia, principalmente de professores, como é que uma obra feita tão recentemente, ela tem um aspecto tão feio e ridículo de uma escola que parecia que era da década passada, de décadas passadas, porque a estrutura dela você via e percebia que era uma estrutura feita de qualquer jeito, sem nenhum tipo de projeto, uma coisa feia, uma fachada feia. Como essa que está do lado da Rádio Vale, por exemplo. Você nota madeira exposta, um monte de coisa, é uma coisa feita de qualquer jeito e a gente olha para a placa. Feita da escola Toritama. Custou milhões. Quando terminou a palestra com os professores, uma das professoras que faziam parte da coordenação lá me procurou: Cleiton, você está equivocado, você foi lá visitar, você foi lá ver, olha, tem determinadas coisas que a gente é necessário estar inserido, olhar, ver tudo, mas tem coisas que é muito visível, que dá pra gente notar que aquilo foi feito de uma maneira de qualquer jeito. O resultado, quando foi no começo de 2013, que estava tudo preparado para ter as aulas, o teto desabou da escola, uma escola recém-construída. Então, são esses aspectos, essas coisas que a gente vai mostrando, não é, que quando você está na política, quando você está para fazer a política, o dinheiro tem, os recursos tem. Agora, o que está faltando, eu acredito que é a boa vontade. Nós temos aí, quando fala de política de carreira, há uma grande apreensão hoje na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, Alain. Por quê? Porque está para ser votado e tem um prazo, não é? O aumento salarial, que não vem para essa legislatura, só vai para a próxima, não é? Mas está para ser votada. Não é? Então, há um grande tem até abril para ser votado, né? A grande expectativa de como vai ficar esses vereadores perante a opinião pública. Mas diante da necessidade que eles estão passando, porque muitos só tem aquele salário mesmo de vereador, né? Estão entre a faca e, sei lá, não sei o termo que usa, mas... Que, na realidade, se você colocar, ele tem só de alimentação, ele tem 1.200. Então, ele vai ter que encher o bucho o mês todinho. De combustível ele tem R$1.000. E tem mais 6.500 para outras despesas. Então, não tem de que se reclamar de um salário desse. Porque a gente vê o pai de família com salário mínimo aí, às vezes sustentando até criança, com um salário mínimo pagando aluguel, e o camarada tem 1.200 só para alimento, tem R$1.000 só para gasolina, e tem 6.500 para outros custos. Eu acho que não é uma situação miserável, não, para um vereador. Eu acho que tem que ter salário, sim. Eu acho que é porque tem que ter um coisa paralela, que não seja uma profissão. É o que a gente falava antes, né? Eu acho que o vereador tem que ter um salário, sim, até porque ele deixa de produzir em outro momento, em outra ocasião, que ele sobreviver, né? Mas aí tem aquela parte que é moral e o que é legal, né? Pode ser até legal ele ter esse aumento, ele até votar desse aumento, mas tem que ter o que é moral, né? Então, a questão de você
pegar e aí começar a colocar salários que as pessoas vão dizer, poxa, eu não estou voltando em você para você ter benefício financeiro, né? Verdade. Então, e aí é uma Câmara até boa. Eu acho essa Câmara de Santa Cruz é uma Câmara boa. Ela é uma Câmara que produz, porém a imagem dela não tá legal. Eu acho que perante a sociedade, se você for fazer uma pesquisa aí de satisfação da Câmara, você vai ver que ela tem uma rejeição, né? Tem pessoas muito boas, tem amigos meus lá, eu acho um trabalho bacana, até acompanho, e vejo que até ela é uma Câmara que produz bem. Porém, eu acho que o que tá passando para a imagem da sociedade não é essa, tá entendendo? Então, às vezes tem discussões pessoais lá, a gente vê, né? E você se depara com isso. Aí perde até a credibilidade, na verdade, perante a sociedade. A própria instituição se prejudica. Meu amigo Jailton, que é pré-candidato a vereador do PDT, tem chegado no nosso estúdio. E o nosso amigo comandante Martins, a gente perdeu o contato com ele. Conseguiu falar com ele hoje? A gente não sabe o que aconteceu de ontem para hoje. A gente perdeu o contato e a gente está preocupado. Se alguém tiver alguma notícia do que aconteceu ou por onde anda o nosso amigo comandante Martins, eu peço que entre em contato, que a gente tá preocupado com ele. Manda um abraço para o meu amigo Jaribe Carneiro, que acompanha a nossa live. Betão também, que é pré-candidato a vereador. Gesso Cordeiro, ele perguntou a Cleito se Cleito continua nos Taboquinhas, se Fernando não tiver. Eu acho que posso até responder pro Cleito que Cleito tá com o Fernando e não com o tradicional, que seria Zé Augusto. Vou deixar Cleito responder, que eu tô respondendo por ele. Não, eu fui bem claro na minha adesão a Fernando, que eu estava por ele. Eu me considero, isso aí não tenho vergonha, porque hoje o pessoal fala muito dessa questão, sabe, Alain? Para tentar desqualificar. E eu acho que quando você está entrando em um projeto, você tem que mostrar suas virtudes, né? E deixar o pessoal lá vivenciar o momento deles. Apesar de eu ter a simpatia pelo grupo Taboquinha e me considerar eu sou aquele tipo de pessoa prudente. Eu me abraço com aquelas pessoas que eu realmente vejo que querem o bem de Santa Cruz. Então eu estou dentro dessa linha. E até usei essa palavra dentro do meu discurso no dia que eu declarei o meu apoio à pré-candidatura de Fernando. Que os bons Taboquinhas, não estou dizendo que existem os maus, mas aqueles que realmente querem o bem de Santa Cruz, aqueles que realmente querem o bem da nossa cidade, eles vão ter que avaliar, porque agora é um momento que quem decide não é mais o político. Porque a gente está vendo ali que existem várias correntes e pensamentos. Quem tem que decidir agora é o próprio eleitor, qual o caminho que ele quer trilhar, quem ele quer como seu representante. Isso é de uma maneira geral, sabe, Alain? Então, eu me coloco agora por acreditar em Fernando. Eu convivi com o Zé em 2015, não é? Com o Diogo eu não tive nenhum tipo de convivência, não é? Apesar de ter ficado muito triste com o Diogo, porque em 2010, toda a nação taboquinha, todo mundo votou em Diogo para ser o nosso deputado estadual. Passadas as eleições, Diogo foi para o lado adversário, não é? Votou com todo o prestígio agora, sendo bem votado e abraçado pelo grupo Taboquinha. Então, eu acredito que a grande recompensa que ele poderia dar a esse grupo, a grande agradecimento que ele poderia dar a esse grupo, era apoiar o seu tio, Fernando, que por 2 ocasiões esteve abraçando e apoiando a sua candidatura a deputado. Então, seria muito importante esse tipo de procedimento do deputado. Não é o que a gente espera. Evidentemente que há todo um discurso de união, que tem que unificar em torno de um projeto e tal. E aí, dentro desse contexto, eu não vou entrar, porque a minha linha ela é muito clara. Se Fernando for o pré-candidato, eu estou com ele. Se não for, eu vou decidir o que é que eu faço e seguir o meu rumo. Pronto, tá respondido aí. Saindo sobre os candidatos a prefeito, a gente tem outros nomes aí que se sumiu um pouco do cenário político. O Dimas, que anunciou sua pré-candidatura a prefeito. Afrânio, também, que é pré-candidato a prefeito pelo PDT, que estava cirurgiado e teve alta do médico e foi liberado essa semana, já esteve no programa do Marconi Moreno. Como é que vocês veem essa pré-candidatura de Afrânio e de Dimas? Conversa pouco. Tem outros nomes, né, que estão surgindo também. Eu não conheço o outro. Tem do lado do Boca Preta também, tem além de Dinan, tem Joselito, tem Dr. Nanal, né, que se colocou agora recentemente também. Eu soube que Joselito já está triste, já está pensando em desistir, já me falaram que as pesquisas não foram favoráveis. Também tem um rapaz que... Neto do Cota, né? Neto do Cota, também. Que assim, que estão falando dele, ele não fala, né? Na realidade a gente tem que considerar quem fala que é pré-candidato. Esse Neto do Cota parece estar sendo colocado por alguém
E ele dele mesmo, eu acho que eu não vi ele dizer ainda que eu sou pré-candidato, meu nome está à disposição. Até porque acho que foi recente também, né, que foi colocado esse nome dele. Além de Dimas, né, e Afrânio. Eu acho que o processo democrático ele tem que ter opção mesmo, sabe? Tem que ter opção, até dos partidos tem mais opção. A parte do lado da Taboquinha, existe já uma campanha, vamos dizer assim, entre aspas, feita por seu Fernando durante esse período, que eu acho que até ele devia ser realmente o candidato, porque se eu fosse o Taboquinho, eu era também que defendia. Porque ele já vem trabalhando isso. É difícil você colocar o seu nome muito tempo antes. Né? Eu acho que eu não sou político, nem participo de partidos, mas eu acho que Cleiton pode até falar com mais propriedade em relação a isso. Mas é muito difícil antecipar, né? Vou colocar o seu nome. Eu acho que Dimas, eu acho que ele saiu do cenário do político porque ele foi para um partido, ele era Taboquinha, né? Era? Isso. E depois ele foi para o partido, ele foi vice-prefeito, né? Vice-prefeito. E eu acho que essa indecisão e eu acho que ele perdeu muito capital político, vamos dizer assim, né? Ele perdeu de certa forma, mas a gente vê que ele não enfraqueceu, né? Porque ele foi para o grupo de Edson, foi bem coerente quando ele saiu do grupo, e aí em seguida ele foi candidato a deputado e teve uma votação bem expressiva para quem foi. Assim como o Cleiton foi candidato a deputado, ele sabe como é difícil você ir sozinho contra dois grupos tradicionais. Ele teve, se não me engano, foi 3 mil e poucos votos. Cleiton teve mais de 2.500 votos. Então é um capital bom ainda, né, para o camarada que acabou de romper com os dois lados e entrar no meio sozinho, ter mais de 3 mil votos. Ele teve um capital político bom. Agora não sei o motivo dele anunciar uma pré-candidatura a prefeito e em pouco tempo depois ele ter desaparecido. Tem a questão de Afrânio também, né? Que a Afrânio tem uma história política em Santa Cruz muito bonita também, né? Foi, eu acho que eu acompanhei de perto também a questão quando ele era presidente da Câmara. Eu também acompanhei a gestão dele. E eu achei muito interessante. Eu tenho muito respeito pela história política de Afrânio. Eu não sei, assim, a posição dele, a rejeição em relação à questão de intenção de voto, né? Mas eu acho interessante. Eu acho que quanto mais pessoas participarem desse processo, as pessoas vão ter mais opção. Eu sou um defensor muito da questão de terceira via, de quarta via, até porque para você não chegar numa cabine de votação e você ter duas opções. Mas você não acha, Alan, que assim, várias alternativas, como você fala, é bom que representa várias ideias, mas pelo fato da cidade não ter segundo turno, porque não ultrapassa 100 mil eleitores, abaixo de 100 mil eleitores. Então, quando você coloca várias alternativas, você não fortalece as tradicionais, né? Porque você ali vai fatiar o eleitor que defende uma nova alternativa. Por exemplo, se tiver 5, aí uma parte é Taboquinha, outra é Boca Preta e o restante se divide em 3, por exemplo. Você não acha que favorece os tradicionais? Muita alternativa no caso de não ter terceiro turno, segundo turno, né? Mas assim, se a gente for pensar por esse lado, a gente vai pegar, eu vou comprar a ideia, um exemplo, de Cleiton por obrigação. Entendo. Tá, mas muitas vezes assim, é feito isso, né? Eu fui Taboquinha durante muito tempo, mas depois eu votei em Edson Vieira. Eu votei por causa do Dimas, porque eu acreditei no Dimas. E votei em 2012 em Edson Vieira, mas comprando uma parte do projeto. Não representava todas as minhas ideias, mas aí era ou Zé Augusto ou era Edson Vieira. E a gente acreditou que com Edson Vieira a gente teria uma mudança. Se tivesse outra opção ali, certamente eu teria votado numa opção que tivesse, por exemplo, a chance que tem hoje o grupo de Alan, que até a gente defende que se o Fernando Aragão saísse desse grupo e tivesse com Alan, ele estaria no local mais certo, ao invés de estar num grupo que tenha Zé Augusto. Mas você não acha que fortalece mais os tradicionais? Eu não vejo assim não, Ozel. Eu vejo assim que fortalece a democracia, entendeu? Então, mesmo eu tendo a minha opinião e ela for a minoria, mas pelo menos eu estou defendendo o que eu acredito. Né? Então, se você pegar, pode até fortalecer numericamente, vamos dizer assim, na questão de voto, mas aí você está defendendo o que você acredita, que eu acho que eu sou muito assim. Eu posso acreditar em Cleiton e pronto, Cleiton, a partir de agora eu declaro meu apoio a você. E vai ter o meu voto e o dele. Então, mas eu estou defendendo naquilo que eu acredito. Eu acho que aquilo você pegar, ser Maria vai com as outras porque só tem duas opções, ou você chegar na cabine de votação e ter duas opções, sabe?
Eu acho muito complicado isso, porque o critério que passa a ser não é o melhor, menos ruim, né? Qual é o menos ruim? Quando você só tem eu passei por isso quando eu sentei na cabine de votação para votar no segundo turno da eleição presidencial. Onde tinha, de um lado, Jair Bolsonaro e Haddad. Eu disse, eu votei... acho que foi o pior voto que eu fiz. Foi naquele... Assim, a pior a sensação que eu tive foi naquele voto. Foi ruim, eu também tive a mesma. Eu votei em Ciro Gomes. Duas opções que, infelizmente, né? Mas eu vejo assim, eu acho que fortalece o processo, sim, democrático. Eu não vejo como uma perca. Eu acho que as pessoas têm que ter posicionamento. Eu sou muito disso, de me posicionar em relação no que eu acredito, Cleiton. Eu penso que o sistema, você não muda o sistema tanto fora dele, não é? Grupos, sendo ele tradicional ou não, são grupos, não é? E evidentemente que vai ter ocasiões que pode ser o que aconteceu em Toritama, que foi uma circunstância boa que hoje se tornou uma realidade, né? Se os grupos lá tradicionais não estivessem rachados, no caso de Lucinha e Odon, dificilmente Edilson seria o prefeito de Toritama. Então foi uma consequência de um momento político. Então a gente aqui não está querendo dizer que dá certo ou que não dá certo. Agora, o que é importante para a democracia. E as pesquisas são importantes também, porque a pesquisa retrata o momento e o momento da uma terceira via é ímpar em Santa Cruz como é hoje, né? A gente tem pesquisas aí, quando se vê batendo tanto, quando você vê o prefeito ou o pessoal do Zé Augusto batendo tanto no Alan Carneiro, pode saber que alguma coisa incomoda, né? Porque ele não tá batendo em Dimas, porque ele não tá usando o microfone para estar batendo no Afrânio, por exemplo. Porque eles têm sinais fortes, pesquisas que apontam um crescimento enorme de uma terceira via. Não sei se Cleito fez alguma pesquisa recentemente, mas as pesquisas mais recentes que a gente tem acesso mostra a terceira via forte como nunca, com condições reais de ganhar a prefeitura em 2020. Olha só, essa questão da política ela é bem complicada, né? Porque qual o modo que é implementado na política do nosso país? É aquela máxima de que fulano de tal tem que se equiparar. Então vão sempre estar procurando partes ou momentos que sejam desagradáveis na vida dos pré-candidatos para que haja um discurso justamente disso, de quem é o menos ruim, sabe? É por isso que é um erro para o Alan ou qualquer outro pré-candidato se colocar como alguém que é extremamente inabalável ou como alguém que não tem nenhum tipo de dificuldade e problemática, que tem. O Moda Center foi uma vitrine boa, e também não é. Então é aquela questão, vai ter os questionamentos, não é? Então, a partir do momento que você se posiciona politicamente, isso vai acontecer, tá entendendo? Vai acontecer, o pessoal vai questionar, e não vai ser só com o Alan, não, vai ser com qualquer outro que se postular. O próprio Afrânio, quando entrou, como estava como pré-candidato, acredito que está ainda, houve questionamentos, né, na rua, rapaz, fulano de tal, e a questão da CPI que engavetou, então, a questão de Dimas também. Dimas falou que se Edson não fosse um bom prefeito, nunca mais estaria na política. Então, vem os questionamentos daquilo que você falou e daquilo que você praticou. Então, eu não vejo como essa perspectiva, tá batendo porque tá crescendo. Eu acho que tá batendo porque tem que bater. Eu acho que tem que bater porque tem que mostrar a realidade para a população, mostrar o que na realidade os pré-candidatos representam, e aí a população analisar os prós e os contras e ver se vale a pena ou se não vale a pena seguir aquela corrente. Agora, evidentemente que os camaradas não vão estar recebendo pancada e só se defendendo. Vai ter que mostrar também a realidade do outro, não é? E tá aí várias coisas, algumas coisas já aparecendo, como apareceu. A realidade que você fala aí tá na cara, né? Só é falar do microfone, mas a realidade que se fala de obras inacabadas, o que Santa Cruz vem sofrendo por questão de paixão partidária, de grupo vermelho e azul que domina a cidade, é explícito, né? Só falta o pessoal reconhecer isso, a cidade reconhecer isso, mas o que a gente tem falado aqui, a terceira via, o próprio Alan, ou as pessoas que representam a nova política, tem mostrado, não é nada mais do que a realidade, né? O tempo da gente foi embora e eu agradeço a Alan e dar o último minuto para ele dar as considerações finais. Eu agradeço o espaço, Ozeu, aqui. Agradeço também a Cleiton a oportunidade de estar dividindo aqui o espaço com esse bate-papo. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes e conversar sobre política, né? E se eu puder colaborar de alguma forma, eu estou à disposição também, Cleiton.
E espero que você tenha boa sorte e sucesso aí na sua empreitada aí, tá bom? Quero agradecer também ao Ziel, dizer que foi um prazer estar aqui, né, também conversar com o Alan, né, Alan César. Conheci ele assim, de bastidores e tal, mas demonstra um grande conhecimento, um controle com as palavras, né, e uma inteligência política, que isso é importante. Tem que ser aproveitado. Eu espero que ele aproveite isso também com o ingresso na política. A política precisa de pessoas boas. E agradecer por esse espaço aberto e dizer que estou à disposição. A gente agradece também ao nosso amigo Jailton, amiga Zezinha, de Poço Fundo, que é pré-candidata a vereadora pelo PDT. E mais uma vez eu fortaleço que eu quero ver Alan candidato a vice-prefeito, a vereador, o que for. Ele tem que estar de forma ativa na política. Agradecer à minha amiga Jéssica Lagos também, que eu entrei no minuto dela aqui. E agradecer a vocês que acompanharam nosso programa. E dizer que sábado que vem a gente está aqui de volta, se Deus quiser. Abraço a todos. Você acabou de ouvir o programa Análise Política. Análise Política. Um programa para quem acredita em uma Santa Cruz diferente.